Boa tarde, meus amigos. Vamos continuar o nosso curso. No vídeo passado, nós conhecemos Adams Weishaupt e a seita satânica que ele criou, a que deu o nome de os Illuminati, com um pródigo financiamento dos Rothschild. Vimos também que o objetivo geopolítico de criar um organismo supranacional, no caso a Liga das Nações, naufragou por causa da negação dos Estados Unidos de fazer parte dele, naquilo que eu chamei de mão de Deus, outra vez vindo em socorro dos homens de bem, seus filhos diletos. Mas era de se esperar que os Illuminati não desistissem, como de fato não o fizeram. Apenas mantendo o objetivo geopolítico, eles resolveram adotar outra estratégia, não tão diferente da primeira, mas mesmo assim outra estratégia. Eu aqui desejo fazer um parênteses importante. Basicamente, tudo que eu vou falar aqui, nesse terceiro vídeo do curso, é quase retirado totalmente do documentário de Myron Fagan, que, como eu já disse anteriormente, por ser um famoso diretor de cinema e teatro em Hollywood, tinha trânsito, foi testemunha ocular de muita coisa e decidiu denunciar o projeto maldito da nova ordem mundial, porque, tendo sido testemunha, ele discordava profundamente de tudo aquilo. A minha decisão de nele basear esse vídeo, em que pese a quantidade bastante significativa de outras fontes confiáveis para o mesmo assunto, deve-se principalmente ao fato dele ter conseguido, por meio da sua experiência e iluminação inquestionáveis, ceder às gerações dele próprio e futuras um conhecimento que poucos conseguiriam fazer com tamanha competência. Eis a razão do título deste vídeo, Myron Fagan. Então, vamos aos fatos. Ao final da Primeira Guerra Mundial, não só os grandes impérios de lá haviam desmoronado, como o poder havia saído da Europa, a parte principal do poder, porque a grande potência nascente se chamava Estados Unidos e estava aqui, na América, portanto, bastante longe, pelo menos fisicamente, das influências culturais europeias. Como eu já mencionei, os conspiradores sabiam que somente uma outra guerra mundial criaria as condições para que eles tivessem sucesso em seu plano. Mas teria que ser uma guerra tão terrível que fizesse todos os povos do mundo clamar pela criação de algum tipo de organização mundial, uma nova Liga das Nações, e que pudesse garantir uma paz duradoura. Mas como é que essa guerra seria produzida? Todas as nações europeias estavam em paz. De certa forma, a Europa, que então estava dividida em um grande número de países independentes e traumatizada ainda pelo que houve entre 1914 e 18, dedicava praticamente todos os seus dias e suas políticas a juntar os cacos e tentar colar o pouco que havia sobrado. Nenhum país tinha disputas com seus vizinhos e Moscou ainda não tinha condições de fazer nenhuma aventura desse tipo, que o próprio regime comunista lá ainda não estava consolidado. Mas para os Illuminati, isso não era bom. Os conspiradores precisavam de uma guerra. Eles tinham de encontrar algum tipo de incidente que pudesse provocá-la. A sanha do poder supranacional teria que ser necessariamente precedida do caos.
porque sem esse, nenhum país concordaria em ceder parte da sua soberania para um governo externo, mesmo que fosse um tipo de colegiado em que dele fizesse parte. Isso é óbvio. Então, eles encontraram, sim, um campo fértil na Alemanha, que era um país derrotado e humilhado. Quer dizer, ela tinha sido derrotada, mas nem por isso tinha passado a ser subdesenvolvida, e por isso poderia ser explorada, transformando aquele sentimento de tristeza e frustração dos alemães em ódio e revolta. Foi fácil, quer dizer, aparentemente fácil, né? Porque havia sido gestado na própria Alemanha, mais precisamente em Frankfurt, a casa de Rothschild e o financiamento dos Illuminati. É óbvio que a influência deles sobre a sociedade e o poder local não tinham sido demolidos pela guerra. Eles continuavam influentes. E essa influência era capilar. Eles tinham formado, cooptado gente e tinham formado jovens capazes de continuar o projeto e se tornar eventualmente radicais. Então, no longo prazo, tudo isso servia para os planos secretos da conspiração Illuminati. Nesse período, eles encontraram um contestador repulsivo e macilento preso numa prisão alemã. Por causa do incitamento à nova guerra, que possuía, de qualquer modo, uma razão capaz de sensibilizar a população, o Hitler utilizava de uma coisa que poucos homens têm: carisma. Então, aquele pobre pintor de casas austríaco tinha sido um cabo no exército alemão e fez da derrota na guerra um caso de indignação pessoal. E começou a fazer discursos inflamados sobre isso nas ruas de Munique, explorando a indignação popular. Ele falava de restauração da grandeza do Império Alemão, do poder do soldado alemão. Advogava a restauração das antigas forças armadas para serem usadas para conquistar o mundo, segundo a versão dele. Não coincidentemente, nem estranhamente, aqueles discursos do Hitler mexiam com as emoções e os sentimentos do povo que se juntavam em seu redor nas ruas de Munique. Naquela época, o que o governo alemão menos queria era uma nova guerra. Então o que fez? Prendeu o incitador. Mas os Illuminati viram naquela caricatura de homem uma rara oportunidade, já que ele estava preso por explorar muito do que estava engasgado na garganta do povo e, portanto, era uma vítima do processo. O vitimismo o fez. Então, os Illuminati perceberam que se aquele homem fosse apropriadamente direcionado e principalmente financiado, podia ser a chave para uma outra guerra mundial. Assim, enquanto ele estava na prisão, dois homens brilhantes, o Rudolf Hess e o Göring, escreveram um livro que denominaram Mein Kampf, Minha Luta, e atribuíram a autoria ao Hitler. Era um pequeno livro pequenininho, que exudava ódio e concitava o povo a trazer de volta a grandeza perdida.
graças a um financiamento generoso dos Illuminati, o livro teve uma circulação imensa no solo alemão, de modo que aquilo arregimentou uma massa de fanáticos atrás do Hitler. Quando Hitler foi libertado da prisão, o que teve inclusive o dedo dos próprios Illuminati, os Illuminati começaram a prepará-lo e financiá-lo para que ele repetisse esse discurso em toda a Alemanha, fazendo viagens. Foi isso que ele fez. E logo arregimentou um número enorme de seguidores, cada dia mais, cada dia crescente. Principalmente entre os veteranos de guerra. E aquilo concedeu ao Hitler uma imagem de espécie de salvador da Alemanha. É claro que isso requereu um enorme suporte financeiro, mas os Rothschilds, o Warburg e outros conspiradores forneceram todo o dinheiro necessário, como sempre o fazem. Gradualmente, o Hitler se tornou um ídolo do povo alemão. Daí até a derrubada do Hindenburg e a ascensão do Hitler como novo Führer, foi um passo, foi um pulo. Mas isso ainda não era razão para a guerra. A reação do mundo, do resto do mundo, foi observar. Talvez alguns tivessem algum tipo de receio do Hitler, mas no todo, o mundo achava que aquilo era um problema interno da Alemanha e que por isso não deveria interferir. Os conspiradores teriam que criar algum tipo de frisson ainda para provocar a guerra. Mas eles já tinham experiência de criação de ódio anterior. Eles haviam planejado e executado os projetos dos prógons na Rússia, que mataram muitos milhares de judeus e criaram um ódio mortal, mundial, contra a Rússia, que fez isso. Então eles decidiram usar na Alemanha o mesmo artifício, criar do governo alemão, do Hitler, um ódio mortal aos judeus, porque em seguida o mundo teria um ódio mortal à Alemanha, que foi o que de fato aconteceu. A ideia inicial de perseguir os judeus agradou muito ao Hitler, porque ele queria mesmo era ser considerado pelo povo alemão um homem-deus. E nada mais simpático para ele do que uma perseguição religiosa para vestir essa carapuça. Então, engenhosamente inspirado e dirigido por seus assessores financeiros, que eram os Rothschilds e Warburg, ele acusou os judeus pelo odioso Tratado de Versailles e pela decorrente derrubada financeira que ocorreu após a guerra. O resto é história, o resto é história. Não é que seja o resto. A história da Segunda Guerra Mundial é muito importante, mas nós temos milhares de fontes de consulta para saber o que aconteceu durante a guerra. Sabemos dos campos de concentração alemães, da incineração de milhares ou milhões de judeus. Mas tudo isso criou um ódio mundial pelo povo alemão. Mas ainda não era desculpa para a guerra, porque outra vez, embora com a aversão do resto do mundo, foi considerado um problema interno da Alemanha. Então, o Hitler foi influenciado para começar a fazer exigências reivindicando territórios da Polônia e da França. Naturalmente, essas reivindicações foram rechaçadas, mas serviram para criar um clima de hostilidade na Europa. Em seguida, eles fizeram um pacto com Stalin. Hitler fez um pacto com Stalin, e nesse pacto,
estava decidida a invasão da Polônia. Os russos por um lado, os alemães por outro. E isso aconteceu, embora o mundo praticamente não explore a invasão da Polônia pelos russos e explore muito a invasão dos alemães sobre a Polônia, que foi o grande estopim da Segunda Guerra Mundial. Os conspiradores iluminatis finalmente tinham a sua nova guerra. Na época, no segundo vídeo, ao falar da Primeira Guerra Mundial, eu tive a preocupação de não me deter sobre os fatos que ocorreram durante a guerra, porque o meu interesse era comentar a criação da Liga das Nações como um organismo supranacional que centralizasse o poder, que era o projeto Illuminati. Mas foi rechaçado pela rejeição dos Estados Unidos a fazer parte dessa liga, naquilo que eu chamei de dedo de Deus. Mas dessa vez, a criação da ONU tinha um discurso de pacificação mundial e o mundo estava traumatizado por duas guerras terríveis. Então todos aplaudiram a iniciativa de criar a ONU, inclusive e principalmente o povo americano. Então, mesmo depois que fatos da maior importância foram revelados sobre como a ONU foi criada, o povo americano, mesmo assim, continuou a adotar aquela maligna corporação como saudável. Mesmo após que o autor do documentário, o Myron Fagan, revelou publicamente o acordo secreto entre Riss e Mulatov para que um russo sempre fosse o chefe do secretariado militar da ONU, e é assim até hoje. Deixa eu falar quem é Riss. Riss era um americano em posição de governo importante, ele foi até convidado a ser secretário de Estado, mas foi provado que ele era espião da KGB e ele foi preso por isso. Então veja, um americano espião da KGB e um russo fizeram um acordo secreto para que o secretariado militar da ONU fosse entregue permanentemente a um russo indicado por Moscou. Isso foi dito pelo primeiro secretário-geral da ONU, o Trig Lee. Mas não adiantou ele dizer. Ele disse isso num livro, For the Cause of Peace, para a causa da paz. Mas a grande maioria do povo americano ou não teve muita ciência ou consciência, porque continuou aprovando a ONU. Mesmo depois do que aconteceu na Guerra da Coreia, porque também foi provado posteriormente. A Guerra da Coreia não era uma guerra dos Estados Unidos, era uma guerra da ONU. Mas 95% das tropas e 100% do dinheiro foram fornecidos pelos Estados Unidos. Agora, o mais importante é que era uma guerra da ONU. Então, como o secretariado militar da ONU era russo, os planos do MacArthur, o comandante americano lá na Coreia, tinham que passar pelo crivo do secretário militar da ONU. Então veja o absurdo. O MacArthur estava lutando contra um inimigo comunista e os seus planos eram remetidos a um comunista, para que ele tomasse conhecimento e claramente informasse isso aos russos e chineses, contra os quais os americanos estavam lutando. Mas o MacArthur era muito competente. Apesar dessa enorme desvantagem dos comunistas saberem dos seus planos antes que ele os executasse, o MacArthur ia ganhar a guerra. Então, foi fácil demitir o MacArthur.
E isso não indignou o povo americano, porque ele não ficou sabendo disso. Isso foi um fato que veio à tona mais tarde, com provas. E é verdade que 150 mil americanos morreram ali. Então era para a nação americana ter pego a ONU e explodir aquele edifício lá em Nova York. Mas o negócio estava tão avançado, está tão avançado, que se torna muito difícil deslocar esse poder, transformar as mãos que o dominam. E o Meyer Fagan fez esse documentário exatamente para denunciar isso. Eu vou ler agora algumas perguntas que o Meyer Fagan faz nesse documentário. Pergunta a ele: você sabia que a Carta da ONU foi escrita pelo traidor Alger Hiss, Muratov e Vyshinsky? Eu já disse que o Hiss era um espião da KGB. Você sabia que Hiss e Muratov tinham definido naquele acordo secreto que o chefe militar da ONU sempre seria um russo indicado por Moscou? Você sabia que em seu encontro secreto em Yalta, Roosevelt e Stalin, seguindo as ordens dos Illuminati, decidiu que a ONU deveria ser colocada em solo norte-americano? Você sabia que a maior parte da Carta da ONU é uma cópia quase ipsilíteris do Manifesto Comunista de Karl Marx? Você sabia que desde que a ONU foi criada, a escravização comunista cresceu de 250 milhões para 1 bilhão de pessoas? Você sabia que desde que a ONU foi criada, foi fundada para garantir a paz, houve pelo menos 20 guerras importantes insufladas por ela? Você sabia que na configuração da ONU, o contribuinte norte-americano tem sido forçado a arcar um déficit do tesouro da ONU de muitos milhões de dólares, principalmente por causa da recusa da Rússia em pagar sua parte? Você sabia que a ONU nunca aprovou uma resolução condenando a Rússia e seus satélites, mas continuamente condena os nossos aliados? Você sabia que o Edgar Hoover, você sabe, é aquele famoso diretor-geral do FBI, que ficou 48 anos na função. Você sabia que Edgar Hoover disse que a vasta maioria dos membros das delegações comunistas na ONU era composta de agentes de espionagem? Você sabia que a ONU tem ajudado a Rússia a conquistar o mundo, porque toda vez que ela faz uma agressão, a ONU não rejeita, apenas coloca menções contra algum Estado isolado, mas jamais age. Você sabia que a Guerra da Coreia levou 95% das tropas americanas e 100% dos recursos americanos para perder? Você sabia que a ONU nunca fez nada com relação aos 80 mil soldados russos da Mongólia que ocuparam a Hungria? Onde estava a ONU quando os combatentes da liberdade húngaros foram massacrados pelos russos? Você sabia que a ONU e seu exército de paz entregaram o Congo para os comunistas? Você sabia que a ONU assistiu e não fez nada quando a China invadiu o Laos e o Vietnã? Que ela não fez nada quando o Nehru invadiu Goa e outros territórios portugueses?
Você sabia que a ONU foi diretamente responsável pela ajuda dada ao Fidel Castro? Que ela não faz nada acerca dos muitos milhares de cubanos que são mandados para a Rússia para receber doutrinação comunista? Você sabia que a ONU proclama abertamente que o seu principal objetivo é um governo único, que significa leis globais, Corte Internacional de Justiça, forças militares mundiais, escolas mundiais e igreja mundial, e que o cristianismo será extinto? Proibido. Você sabia que uma legislação da ONU foi aprovada para desarmar todos os cidadãos norte-americanos e transferir as nossas forças armadas para a ONU? Presta bem, isso acontecerá se nós não fizermos nada para tirar os Estados Unidos da ONU. 50 congressistas já apresentaram um projeto para transferir imediatamente as Forças Armadas Americanas para a ONU. O negócio é sério. Você sabia que o Conselho Nacional de Igrejas aprovou uma resolução em São Francisco que diz que os Estados Unidos logo terão de se subordinar à vontade da ONU no que diz respeito à religião e que os americanos devem estar devidamente preparados para aceitar isso? Vocês sabiam que nos documentos da ONU e na sede da ONU é terminantemente proibido qualquer menção a Deus ou a Jesus Cristo? Você sabia que a grande maioria das nações que têm assento na ONU é anticristã? Aí ele chama o povo americano à luta. Você quer deixar seus filhos e seus netos preciosos à mercê de um projeto maligno dos Illuminati nas Nações Unidas? Escreva, envie telegramas, telefone para os seus congressistas para criar um projeto e aprová-lo para tirar os Estados Unidos da ONU e a ONU dos Estados Unidos. É a única salvação para os seus filhos e para o nosso país. E ele termina com uma mensagem vital. Ele diz que os Rothschild, que financiam os Illuminati, têm como objetivo principal destruir os Estados Unidos via destruição da religião cristã. Então, o cristianismo é o alvo principal. É claro que é óbvio que ninguém teria a ousadia de implementar esse projeto de forma explícita, porque a totalidade da nação americana é cristã. Então isso não poderia ser feito de forma direta e explícita. Teria que ser de forma suave, sutil e subversiva. Foi aí que os Illuminati resolveram criar um grupo de clérigos para serem os verdadeiros porta-vozes dessa destruição cristã. Algo parecido com a nossa teologia da libertação, só que lá. O Rockefeller, não Rothschild, o Rockefeller, para esse projeto nefasto, determinou a chefia para um homem chamado Harry Ward, que ficou conhecido como Reverendo Ward. Ele era um professor de teologia, então nada melhor. O Rockefeller financiou
fortemente o reverendo Ward para que ele criasse a Fundação Metodista do Serviço Social, um nome fantasia para esconder os verdadeiros desígnios, e formar outros clérigos e jovens que se tornariam ministros e pastores e espalhariam o discurso ali programado. Que discurso era esse? Ali, sutilmente, paralelamente com o ensino da Bíblia, porque era, teoricamente, uma organização cristã, era incrustado na cabeça dos jovens que a história de Cristo era um mito. Cristo, na verdade, era o primeiro comunista. Ia lançar dúvidas sobre a divindade de Cristo, lançar dúvidas sobre a virgindade de Maria, lançar dúvidas, portanto, sobre o cristianismo como um todo. É bom lembrar a frase de Lenin: dê-me apenas uma geração de moços e eu transformarei o mundo inteiro. Essa Fundação Metodista de Serviços Sociais mudou de nome várias vezes. Hoje ela se chama Conselho Nacional de Igrejas, que é fortemente apoiado pela ONU, pelos magnatas da nova ordem mundial, e que está controlando os passos religiosos ensinados pela ONU, que é o organismo central. E aí o Fagan dá um conselho para o seu público: se a sua igreja é vinculada ao Conselho Nacional das Igrejas, fuja dela, saia dela, porque você está levando sua família para a direção do ateísmo, que este é o objetivo. Fujam dela, busquem a sua destruição. Esse mesmo reverendo Ward foi, pasme, cofundador da Liga Americana contra a Guerra e o Fascismo. Olha que nome bonito. Liga Americana contra a Guerra e o Fascismo. Só que esse organismo se transformou no atual Partido Comunista dos Estados Unidos. Em resumo, o Ward era um grande comunistão e isso foi identificado, foi publicado. Ele morreu sendo considerado um traidor imoral. Mas foi esse homem que o Rockefeller escolheu e financiou para começar a destruição da religião cristã na América. Os Illuminati criaram esse monstro chamado Organização das Nações Unidas, que, com suporte de grupos minoritários, com negros agitados, a mídia traidora, a comunicação em massa, e dos políticos traidores em Washington, visa destruir o povo americano, o governo americano, a forma de vida dos americanos, porque eles são o principal obstáculo à conquista do mundo. Hoje, diz o Fagan, nós sabemos tudo sobre esse monstro de muitas cabeças. Conhecemos os nomes daqueles que o criaram. O povo americano precisa despertar totalmente para fazer esse monstro ser destruído. É verdade que, devido a um processo contínuo de lavagem cerebral, alimentado pela imprensa traidora, pela televisão, pelo rádio e pelos políticos de Washington, o trabalho é bem mais difícil do que parece à primeira vista. Mas conhecer o inimigo é o primeiro fator para poder vencer. A minha pergunta final é a seguinte: o que será necessário para fazer o nosso povo acordar para essa prova final?
Não sei. Talvez a gravação e transcrição deste vídeo que você está assistindo, o documentário dele, 100 mil, 1 milhão de cópias dessa gravação podem fazer toda a diferença. Eu oro para que Deus permita que isso aconteça. E oro para que esta gravação inspire vocês, todos vocês, a espalharem essa história por todos os cidadãos leais na sua comunidade. Você pode fazer isso. Reproduza, leia, estude em grupos reunidos em suas casas, em reuniões, em clubes femininos, especialmente as mulheres que têm filhos em risco. Com essa gravação, eu forneço a vocês a arma que poderá destruir esse monstro. Pelo amor de Deus, pelo amor ao seu país e pelo amor de seus filhos, use-o. Myron Fagan.